Bom, me chamo Marcos Duarte de Oliveira. No mundo da capoeira sou conhecido como Mestre Cadu. Eu conheci a capoeira em 1973 para 74 e comecei a treinar informalmente, de uma maneira meio mais lúdica, no colégio, onde havia uma parte de recreação alternativa, que a gente tinha atividades de artes e alguns esportes, e a gente fazia violão, música e fazia capoeira, que o professor de música era capoeirista. Em 1980 eu consigo entrar efetivamente, oficialmente para capoeira, que é o tempo que eu conto de capoeira, né? Então eu conto o tempo de 36 anos de capoeira que eu tenho. E em 2000 eu me formei capoeira, eu me formei mestre de capoeira. Então são 16 anos de mestria de capoeira, né? E sigo nessa rotina de dar aula de cultura de capoeira desde 1988, quando eu me formei e comecei a dar aula. Me formei aluno formado e comecei a dar aula de capoeira. Sou negro banto, Africaê, de todo canto, Africaê, negro malê, Africaê, povo GG, Africaê, ye obaluaê, Africaê, ye povo mungunge, Africaê, ye obaluaê, Africaê, ye povo mungunge, Africaê, sou negro mina, Africaê, povo cabinda, Africaê, sou cantador, Africaê, tenho valor, Africaê, e eu sou nagô, Africaê, e moriô, Africaê, e eu sou nagô, Africaê, e moriô, Africaê, e eu sou guerreiro, Africaê, sou brasileiro. Como eu estava falando sobre a importância da contribuição africana e hoje afrodescendente, aqui a nossa cultura afrodescendente, eu poderia estar falando não apenas da capoeira, eu poderia estar falando do samba e de várias outras manifestações que o povo africano trouxe para a gente e que fez uma identificação da nossa cultura atual. Então eu acredito que uma afirmação muito positiva seria o reconhecimento dessas influências importantes. Então, como houve o reconhecimento, por exemplo, da cachaça, houve o reconhecimento da feijoada, né? Houve o reconhecimento agora e o registro da capoeira como patrimônio imaterial da humanidade. Nisso traz em seu bojo, onde nós não conseguimos separar a contribuição africana, que influencia a nossa cultura. E é pouco citada, é pouco visto. Então eu acho que é de uma importância extremamente relevante a gente enfatizar isso e trazer perspectivas às comunidades que às vezes sentem uma discriminação, um afastamento, alguma coisa que se desloca da sociedade, né? Não se sentem inseridas no nosso contexto. Isso é uma falta de reconhecimento, porque acho que vem deles, por exemplo, a própria capoeira e o próprio samba, vem desse reduto de gueto, vem desse reduto natural, que não se encontraria em outro senão a esse mesmo. Então eu acho muito importante esse aspecto ser
frisado e ser, de uma maneira positiva, legitimado pela sociedade, pela cultura brasileira, cada vez mais. Gangazumba chorou, queimaram quilombo de Camugeri. Gangazumba chorou, mataram Isaura e também Aide. Gangazumba chorou, queimaram quilombo de Camugeri. Gangazumba chorou, mataram Isaura e também Aide. Eu vejo essa lei 10.639, que foi aprovada em 2003, com a inserção da cultura afro dentro e da história, né? Dentro do ensino, do ensino atual da escola, né? Eu acho muito importante, porque faz um resgate de uma lacuna que ainda não foi preenchida e que é importante como identificação da nossa cultura. Então ali isso já está acontecendo cada vez mais e isso está trazendo uma elucidação maior ao reconhecimento da nossa identidade, né? Como brasileiros que somos mestiços, né? E a capoeira ela tem um papel muito importante pela sua didática de ensino nessa parte. Por exemplo, geralmente um mestre de capoeira, ele não se limita, não basta a um mestre de capoeira simplesmente ensinar e dominar a cultura da capoeira. É importante ele dominar a história, um pouco da história, um pouco da antropologia, um pouco da musicalidade, que envolve a construção da nossa história de país. Nós temos essa influência muito forte e nós temos que dar sentido ao que fazemos com a capoeira. Então nós também somos obrigados a estudar, se nós queremos informar e dar, por exemplo, um conteúdo ao aluno que busca de uma maneira que ele se sinta identificado dentro dessa cultura. Porque a capoeira ela não é uma cultura externa, como são as artes marciais, e as danças europeias, etc. É uma cultura construída no Brasil por causa da situação única de escravidão que aconteceu aqui. As estratégias usadas para escravizar os negros no Brasil criou uma possibilidade de miscigenar, de misturar, de sincretizar as culturas, as três culturas, índias, a africana e a europeia, para que surgisse a capoeira com a influência maior da africana. Então, esse estudo, essa inserção da lei, ela é muito importante porque cria uma obrigatoriedade de você não se alienar a essa importância de que todos os tempos a gente ouve de uma maneira mais distante, como por exemplo fossem intrusos, o samba, o candomblé, intrusos em nossa cultura, e não são propriamente a construção da nossa cultura, da nossa raça, e por isso o povo se identifica dessa maneira. Então, por exemplo, há uma preocupação nas letras das músicas de capoeira com que lancem mensagens nesse sentido, porque a música de capoeira ela é a voz do capoeirista, né? Ela retrata o pensamento do capoeirista. Então, na hora que ele canta, ele transmite
o seu pensamento atual, ele louva os seus antepassados, ele diz aos que estão vindo o direcionamento de um futuro, ele lembra da importância dos que já deixaram seu legado aqui. Existiram vários fatos que não são muito frisados e que são de extrema importância com a cultura afro dando sua participação, por exemplo. A Guerra do Paraguai, por exemplo. A Guerra do Paraguai tem uma mão forte da escravidão, da escravatura dos negros oprimidos, né? Que por promessas de liberdade incorporaram as Forças Armadas, em geral o Exército e a Marinha, e foram combater. E de outra forma também outras rebeliões que aconteceram no Brasil e os próprios lanceiros no Rio Grande do Sul. Então todo esse aparato, todo esse arcabouço de informações que trouxe a Constituição para o nosso país vem dessa descendência aí. Então essa lei é importante para que essa história de identidade não se perca, não seja apagada, ou não seja uma história alienígena, de uma ficção, é uma verdade. A construção da nossa identidade é diferenciada por essa verdade. Essa lei ela traz isso à tona, dando a obrigatoriedade do estudo dessa construção. Eu acho de extrema importância isso. Então, além do surgimento dessa lei, dessa 10.639, aconteceram várias outras ações, pesquisas e preocupações com o resgate da cultura afrodescendente, a ponto do IPHAN fazer um projeto para o registro da capoeira, né, para o registro do ofício dos mestres de capoeira e da roda de capoeira, por ser uma cultura e inserida em todo o mundo, em todos os países do mundo. A capoeira ela foi considerada pelo Itamaraty como a maior embaixadora da língua portuguesa no mundo, porque em todos os lugares, e ela existe em todos os países do mundo, ela é ensinada em português. Ela não é ensinada na língua local, e isso é uma exigência dos praticantes do país, não é uma exigência do mestre de capoeira, porque ele tenta aprender a língua local, ele se preocupa com isso para até se inserir na sociedade local. Mas os próprios praticantes, eles querem aprender como o brasileiro aprende, falado na língua portuguesa, e dessa forma há uma contribuição com a nossa cultura em todos os países. E isso abre porta de todos os lados, porque a procura deles aqui para essa cultura que eles acham exótica, que eles acham mística, e isso também acontece ao samba, né, na época do carnaval. A capoeira acontece o ano inteiro,
e nos estados como Rio de Janeiro, Salvador e estados mais evidentes para eles no mundo da capoeira, eles vêm e se inserem, né, nessa cultura, estudam essa cultura, tentam entender o que para nós é cotidiano, para eles é um reconhecimento e um conhecimento extraordinário, porque eles tentam conhecer o que nós chamamos de malandragem brasileira, no bom sentido, que seria a sobrevivência e seria a maneira do povo brasileiro se adaptar às dificuldades que o país vai enfrentar em um momento ou outro, as dificuldades que cada um tem na vida, no dia a dia. Nós temos uma maneira de se adaptar que é única, e a capoeira ela traz muito isso presente, porque ela é ela é uma arte de resistência, né? Ela é uma sobrevivente. Quando se fala da história do Brasil, se fala paralelamente da capoeira, porque ela começa exatamente no Brasil colônia e vem até os dias de hoje se adaptando à sociedade em si, à evolução de uma sociedade, né? Então é muito importante esse projeto que o IFAM fez e essa conquista do reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, que com isso surgiram ações governamentais que são requisitos para que esse registro aconteça. É uma obrigatoriedade do país que faz o registro de um bem material ou imaterial, no caso imaterial da capoeira, de manter esse bem e de manter os seus o seu legado, os seus mestres, as pessoas que dominam a arte em si e que vão levar para frente, os mantenedores da arte, né? Então, o registro do ofício do mestre capoeira trouxe ao governo uma preocupação com se fazer um trabalho de salvaguarda com a capoeira. Nesse caso, o IFAM, que foi descentralizado, ele era só em Brasília e agora ele tem descentralizadamente em todos os estados, e cada estado está fazendo o seu projeto de salvaguarda. Salvaguarda seria exatamente isso, o cultivo, a perpetuação daquele bem da maneira que ele é, para que não seja desvirtuado e para que ele não se perca. Então, está acontecendo várias ações, estão se construindo colegiados de mestres, conselhos gestores, para que esses mestres consigam fazer ações que salvaguardem, que mantenham a capoeira como ela é. Caso contrário, ela se perde, por exemplo, pode ser feita de uma maneira equivocada até em outro país, ou no nosso, e não ser mais a capoeira como ela é conhecida no Brasil, né? Então, os estados estão se mobilizando e fazendo esse processo que está sendo muito importante com o apoio do IFAM e com o apoio também de outras entidades, como universidades, grandes empresas que podem ajudar a construir essas ações de afirmação, para que essa cultura se perpetue por muitos anos, sendo um legado totalmente brasileiro. E essa ladainha ela se chama Lua Crescente. Espero que vocês gostem. Eu vi a lua crescente, vi o sol beijar o mar, e uma estrela cadente fez o céu iluminar. A morena era bonita, eu não pude resistir, como folha no outono, vi um guerreiro cair.
peito amargurado, eu nem sei onde eu errei. Será que o meu pecado foi amar a quem amei? Me pediu pra ser guerreiro, ser um grande lutador, me entregar de corpo inteiro numa causa de valor. Mas minha vida é uma sina, luto por libertação. Uma história tão sofrida, libertar uma nação. Se minha pele é diferente, meu sangue é da mesma cor. Eu sou filho dessa gente que lutou por seu valor. Ai, ai, meu Deus, capoeira me benzeu. Ai, ai, meu Deus, grande e pequeno sou eu. Ai, ai, meu Deus, mano, vem jogar mais eu. Ai, ai, meu Deus, e a volta que o mundo deu. Ai, ai, meu Deus. Bom, então eu venho comungando venho vivendo no meio da capoeiragem desde 1980, quando entrei em Brasília. E Brasília, ela tinha uma mistura grande de culturas, onde facilitava o conhecimento e a convivência com as culturas brasileiras diferentes, de estados diferentes. Então, nessa época de 70 e 80, era muito proeminente a vinda de pessoas de outros estados, né? Então a capoeira para mim foi muito importante, mas eu vim conhecer a capoeira mais propriamente do estilo baiano, que é o que a gente conhece, porque no Rio de Janeiro a capoeira, antes dessa influência baiana com o berimbau e com os instrumentos, ela era usada de uma maneira mais belicosa com as maltas de capoeira, que seriam gangues, assim, vamos colocar de uma maneira mais pejorativa, gangues, turmas que era de uma maneira assim mais como um vale-tudo, uma turma de briga de rua que defendiam territórios. Com a vinda da capoeira baiana, que traz a musicalidade, que traz o berimbau, que traz o atabaque, o pandeiro, que são incluídos com o intuito de disfarçar essa luta perseguida, belicosa do Rio de Janeiro, onde há uma perseguição em cima dela para se extinguir. O baiano, ele faz essa sacada da mistura, mais uma vez, africana, de disfarçar, essa cultura de disfarçar a luta em dança, que vem desse lado mais musical africano, né? Então traz os instrumentos, isso se modifica, e eu conheço esse tipo de capoeira, que me traz um fascínio muito grande, que a música é a alma da capoeira, né? E ela traz um fascínio que você consegue sair de si, viajar. A música tem esse poder, né? Você se identifica e se transporta para algum lugar ou para algum momento de sua vida ouvindo uma música. E a capoeira, ela tem esse diferencial entre, por exemplo, as artes marciais, vamos colocar assim, na sua parte de luta, por causa da musicalidade. E isso mexeu muito com a minha vida, no sentido de me trazer uma outra perspectiva, além do trabalho cotidiano e da escola em si. Então eu consegui viver um
tempo com 2 tipos de função. Eu tinha um ofício, né, um trabalho diferenciado. Eu fui militar a vida inteira, fui 30 anos militar na minha vida, da Força Aérea, e sendo professor, mestre de capoeira paralelamente. E a capoeira me trazia uma perspectiva além, né, da minha profissão. E querendo ou não, pode parecer antagônicos, mas não eram, porque a capoeira ela teve dentro das Forças Armadas a vida inteira na construção da cultura brasileira. E qualquer pesquisa feita se dá isso. Na época da República, na época dos combatentes com Dom Pedro I, na época dos lanceiros, na época da Guerra do Paraguai e por aí por diante. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Descumpria a ordem dada, agitava a escravaria. Vergalhão, corrente, tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Quando eu era ainda menino, o meu pai me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Não me curvo à lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia. Se tivesse dono o mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceito hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Aprendi com Mangangá. Antes, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, onde eu moro, um dos grandes capoeiristas do Rio de Janeiro que veio para cá, daí o nome à cidade, Floriano Peixoto. Ele era um capoeirista. Muita gente não sabe disso. Ah, é mesmo? Era. Floriano Peixoto, Barão do Rio Branco, Tom Jobim, vários caras foram capoeiras e ninguém tem a mínima noção disso. O Jorge Amado, será? O Jorge Amado não, ele conhecia, mas ele gostava, mas não era jogador. Não. Eu sei que ele era muito amigo do Mestre Pastinha. Por causa dele, Pastinha tem o nome que tem. Ah, é? É.
Por Tem causa outro cartão de memória por aí? causa do Caribé, Não? entendeu? Que acabou a memória da câmera. Por se envolverem com pastinha, e foi o seguinte, na época de entre 30 e 40, depois que sai aquela pesquisa de Gilberto Freire com Casagrande e Senzala, Eu tô lendo há agora. uma necessidade de se construir uma identidade brasileira mestiça. Então, eles começam a querer identificar quem seriam esses guardiões da cultura. Então, fala, pô, tem ali Mãe Menininha do Gantois, entendeu? Tem, e muitos deles eram baianos, Edson